Minha sogra fingiu ser minha melhor amiga por anos para destruir meu casamento por dentro, mas quando descobri seu plano secreto, eu dei o troco que ela jamais esperava. Quando me casei com o Daniel há 5 anos, achei que tinha ganhado não só um marido maravilhoso, mas também uma segunda mãe. Dona Helena sempre foi carinhosa comigo, me incluía em tudo, dizia que eu era a filha que ela nunca teve. Eu realmente acreditava nisso. Mas o que eu não sabia é que por trás daqueles sorrisos e abraços calorosos, ela estava orquestrando um plano diabólico para me afastar do meu próprio marido. E ela quase conseguiu. Tudo começou de forma sutil. Dona Helena sempre fazia questão de me contar sem querer sobre as ex-namoradas do Daniel. A Camila era tão organizada, nunca deixava uma louça suja na pia, ela dizia enquanto eu lavava os pratos depois do almoço de domingo. Ou então, a Fernanda cozinhava tão bem, o Daniel adorava o escondidinho dela. No início, eu achava que eram apenas comentários inocentes de uma sogra saudosa. Mas com o tempo, percebi que ela sempre encontrava uma forma de me comparar com outras mulheres, sempre me fazendo sentir inadequada. O pior era que ela fazia isso de um jeito tão doce, tão maternal, que eu me sentia culpada por me incomodar. Não leve a mal, querida, ela sempre terminava. É só que uma mãe sempre quer o melhor para o filho. Depois de 2 anos de casamento, Daniel e eu começamos a tentar engravidar. Foi quando as coisas escalaram para um nível completamente novo. Dona Helena começou a me bombardear com dicas sobre fertilidade, sempre acompanhadas de histórias sobre como as outras noras da vizinhança já tinham dado netos para as sogras. A esposa do João da esquina engravidou no primeiro mês de tentativa, ela comentava durante o café da tarde. Deve ser porque ela sempre foi muito saudável, fazia exercícios, não bebia nem uma taça de vinho. Eu parei de beber completamente, comecei a fazer yoga, mudei minha dieta inteira. Mas nada parecia ser suficiente para ela. Sempre havia uma nova sugestão, uma nova crítica disfarçada de preocupação. O que eu não sabia é que ela estava fazendo muito mais do que apenas comentários. Descobri isso da pior forma possível. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei Daniel visivelmente chateado no sofá. Quando perguntei o que havia acontecido, ele hesitou antes de responder. Minha mãe me contou que você anda muito estressada no trabalho, ele disse sem me olhar nos olhos. Ela acha que talvez seja por isso que a gente não consegue engravidar. Meu sangue ferveu. Ela disse isso. Ela só está preocupada conosco, Daniel respondeu, mas eu podia ver que ele estava confuso. Disse que você anda chorando muito quando vem aqui, que talvez você não esteja lidando bem com a pressão. Isso era mentira. Eu nunca chorei na frente da Dona Helena. Mas percebi que ela estava plantando sementes de dúvida na cabeça do meu próprio marido. Naquela noite, decidi investigar. Comecei a prestar mais atenção nas conversas dela, a observar seus comportamentos. E o que descobri me deixou em choque. Dona Helena tinha criado um grupo de WhatsApp com as amigas dela, onde compartilhava detalhes íntimos da minha vida. Descobri isso quando ela esqueceu o celular na mesa durante um almoço e uma mensagem apareceu na tela. A nora ainda não engravidou. Acho que o problema é com ela mesmo. O Daniel merecia alguém mais fértil. Minha mão tremeu quando li aquilo. Peguei o celular dela e li as mensagens anteriores. Era pior do que eu imaginava. Ela contava para as amigas sobre nossas tentativas de engravidar, sobre nossas brigas que ela inventava, sobre meus problemas emocionais que não existiam. Ela estava construindo uma narrativa onde eu era a esposa problemática e inadequada. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois, Daniel chegou em casa com uma expressão estranha. Minha mãe sugeriu que a gente procure um terapeuta de casais, ele disse. Ela conhece uma profissional muito boa. Meu coração disparou. Por que ela acha que precisamos de terapia? Ela disse que percebeu algumas tensões entre a gente. Que talvez seja bom conversar com alguém antes que os problemas se agravem. Que problemas? Nosso casamento estava bem. Claro que tínhamos nossas discussões normais, mas nada que justificasse terapia. A menos que alguém estivesse criando problemas onde não existiam. Concordei em ir à terapia, mas com uma condição: eu escolheria a profissional. Daniel achou estranho, mas aceitou. Durante as sessões, comecei a entender o que estava acontecendo. A terapeuta me ajudou a ver que eu estava sendo vítima de manipulação psicológica. Dona Helena estava usando técnicas sutis para minar minha autoestima e criar conflitos no meu casamento. Isso tem um nome, a terapeuta me explicou. Chama-se triangulação. Ela está se colocando no meio do relacionamento de vocês,
criando uma dinâmica tóxica onde ela é a autoridade e você a intrusa. Foi como se uma luz se acendesse na minha cabeça. Tudo fazia sentido agora. Decidi que era hora de agir. Mas eu precisava ser inteligente. Confrontar Dona Helena diretamente só me faria parecer a nora histérica e ciumenta que ela queria que eu fosse. Comecei a documentar tudo. Gravei conversas discretamente, salvei prints das mensagens que consegui ver, anotei datas e horários de cada comentário manipulativo. Também comecei a conversar mais com Daniel sobre sua mãe, mas de forma sutil. Em vez de atacá-la diretamente, eu fazia perguntas que o levavam a refletir. Você não acha estranho sua mãe sempre comparar as esposas dos seus amigos comigo? Eu perguntava. Ou então, por que você acha que sua mãe sempre tem uma opinião sobre como devemos conduzir nosso casamento? Lentamente, Daniel começou a perceber os padrões. Ele começou a questionar as preocupações da mãe e a defender mais nosso espaço como casal. Mas Dona Helena não desistiu facilmente. Quando percebeu que estava perdendo influência sobre o filho, ela escalou suas táticas. Começou a inventar emergências médicas para chamar Daniel sempre que estávamos tendo momentos íntimos. Aparecia em casa sem avisar, sempre com alguma desculpa. Começou a criticar abertamente minhas escolhas, desde a decoração da casa até minha roupa. O ponto de ruptura veio no meu aniversário de 30 anos. Daniel havia planejado uma festa surpresa para mim, mas Dona Helena conseguiu descobrir e apareceu uma hora antes dos convidados com o bolo que ela mesma havia feito. Achei que seria melhor ter um bolo caseiro, ela disse com aquele sorriso falso. Esses bolos de confeitaria são tão artificiais. Ela havia sabotado completamente a surpresa do meu marido. E quando os convidados chegaram, ela se comportou como se fosse a anfitriã da festa, contando histórias constrangedoras sobre mim e fazendo piadas sobre nossa dificuldade para engravidar. Foi a gota d'água. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu mostrei para Daniel todas as provas que havia coletado. As mensagens no grupo das amigas, as gravações dos comentários manipulativos, tudo. Daniel ficou em choque. Eu não fazia ideia de que estava tão ruim assim, ele disse, visivelmente abalado. Pensei que ela só fosse protetora demais. Ela não está te protegendo, eu respondi. Ela está tentando controlar nossa vida. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Daniel finalmente entendeu que precisávamos estabelecer limites claros com sua mãe. Na semana seguinte, marcamos uma conversa com Dona Helena. Daniel foi direto ao ponto. Mãe, você precisa parar de se intrometer no nosso casamento. Suas opiniões e comentários estão causando problemas entre mim e minha esposa. A reação dela foi exatamente o que eu esperava. Lágrimas, drama, acusações de que eu havia virado o filho contra ela. Eu só quero o melhor para vocês, ela chorava. Sempre fui uma mãe presente, carinhosa. Mas Daniel não se deixou manipular dessa vez. Ser presente não significa controlar nossas decisões, ele disse com firmeza. A partir de agora você precisa respeitar nossos limites. Estabelecemos regras claras. Nada de visitas sem avisar, nada de comentários sobre nossa vida íntima, nada de comparações com outras pessoas. Se ela quebrasse essas regras, haveria consequências. Dona Helena fingiu aceitar, mas eu sabia que ela não desistiria facilmente. E eu estava certa. Algumas semanas depois, descobri que ela estava espalhando para a família inteira que eu era uma esposa controladora que havia afastado o filho dela. Ela contava para quem quisesse ouvir que eu era problemática e que o casamento estava em crise por minha culpa. Foi quando decidi dar o troco final. Organizei um almoço de família e convidei todos os parentes próximos. Durante a sobremesa, pedi a atenção de todos e disse que gostaria de esclarecer alguns mal-entendidos que andavam circulando. Com calma e educação, contei para toda a família sobre o comportamento manipulativo de Dona Helena. Mostrei as evidências, li algumas das mensagens do grupo de WhatsApp, sem mencionar nomes das amigas, e expliquei como ela havia tentado sabotar meu casamento. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Dona Helena tentou se defender, mas as provas eram irrefutáveis. Seus próprios irmãos e cunhadas ficaram chocados com o que ouviram. Helena, isso não é comportamento de mãe, disse a cunhada mais velha. Você passou dos limites. Pela primeira vez, Dona Helena se viu sem apoio. Sua própria família estava do meu lado. Nos meses seguintes, ela tentou algumas investidas para reconquistar o controle, mas Daniel e eu mantivemos nossos limites firmes. Quando ela tentava manipular, nós simplesmente saíamos de perto ou encerrávamos a conversa.
Lentamente, ela começou a entender que suas táticas não funcionavam mais. Começou a fazer terapia por insistência da própria família, e aos poucos, nosso relacionamento foi se normalizando. Hoje, 3 anos depois, nossa relação ainda não é perfeita, mas é respeitosa. Dona Helena aprendeu a se comportar como sogra, não como rival. E o mais importante, meu casamento saiu mais forte dessa provação. Daniel e eu finalmente conseguimos engravidar no ano passado, e nossa filha nasceu há 6 meses. Dona Helena é uma avó carinhosa, mas que respeita nosso papel como pais. Às vezes ela ainda tenta dar palpites desnecessários, mas agora eu sei como lidar. Um olhar firme e uma frase educada mas direta são suficientes para colocá-la no lugar. A lição que aprendi é que nem sempre as pessoas que dizem nos amar têm as melhores intenções. Às vezes, o amor pode ser possessivo e destrutivo. Mas quando você identifica o problema e age com inteligência, é possível reverter até as situações mais tóxicas. Hoje eu sei que mereço respeito, mesmo de quem deveria me amar incondicionalmente. E mais importante, aprendi que proteger meu casamento e minha família é minha responsabilidade, não importa quem esteja tentando prejudicá-los. Se você está passando por algo parecido, saiba que você não está louca. Confie nos seus instintos, documente tudo e não tenha medo de estabelecer limites. Sua paz mental e seu relacionamento valem mais do que manter as aparências de uma família harmoniosa. Às vezes, a pessoa que mais deveria nos apoiar é justamente aquela que mais nos sabota. Mas com coragem e estratégia, é possível virar o jogo e recuperar o controle da sua própria vida. Se você gostou da minha história de vida, deixe seu like e também se inscreva no canal para receber novas histórias comoventes como essa.